irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos dando início a mais um estudo doutrinário com um capítulo do livro Encontro Marcado. O capítulo de hoje é o capítulo 53, cujo título é Livres, mas Responsáveis. Nós estamos vendo aqui no canto inferior esquerdo, né, a capa do livro Encontro Marcado, que é um livro de autoria do Espírito Emmanuel e psicografado pelo Chico Xavier. O tema de hoje, como o título já deixa claro, né, o tema é sobre liberdade e responsabilidade. Tema muito interessante, né, que Emmanuel nos traz de uma forma leve, porém, né, como sempre, né, característica do nosso querido Emmanuel, né, ele traz de uma forma profunda, né, as reflexões que nós vamos hoje resumir em alguns tópicos aqui para ficar também mais fácil, né, da visualização, do acompanhamento, e que vamos dar sequência aqui tentando trazer as principais mensagens que o nosso companheiro trouxe, né, sobre o tema liberdade e responsabilidade, e trazendo também as nossas próprias reflexões aí para o nosso estudo. Tá? Então, Emmanuel ele exemplifica o tema, né, da liberdade e responsabilidade em 5 tópicos, né, que fazem parte aí do nosso dia a dia, vamos assim dizer, né, dos desafios do espírito na sua tarefa, na sua jornada reencarnatória, né? E nesses 5 tópicos iniciais nós vamos poder entender, né, que a liberdade e a responsabilidade elas estão sempre associadas, né, sempre atreladas no ser, né? Somos dotados por Deus, né, do livre arbítrio, ou seja, temos na nossa alçada de decisão, né, a liberdade de agir da forma como decidimos, porém sempre estaremos com a responsabilidade dos atos, né, que nós decidimos, né, das nossas decisões, e sempre com a responsabilidade pela consequência dessas decisões, né? E aí Emmanuel traz inicialmente ali, né, exemplificando, como eu falei, trazendo para a nossa realidade, né, nos desafios da nossa jornada, por exemplo, a questão da posse, né? Então, o espírito terá sempre a liberdade de aferir e de ganhar, né, e de adquirir posses, né, frutos do seu trabalho honesto, né, da sua competência no exercício da sua profissão, das suas atividades, né? Porém, quando ele usa essa mesma competência, essas mesmas capacidades que o espírito conquistou, que é dotado, né, e acumula essas posses de forma a provocar no outro a falta, né, a provocar no próximo, né, a ausência do necessário, né, pelo acúmulo das posses de uma forma, vamos assim dizer, né, injusta, ele se responsabiliza por essa ação e responderá, né, como consequência desse acúmulo que provoca, né, no outro a necessidade, né? Aí Emmanuel traz o negócio, né, que somos livres para negociar e para, né, buscar dentro dos limites razoáveis aquelas que são as melhores condições para a negociação que temos sobre a nossa responsabilidade. Porém, quando usamos das nossas
capacidades, né, das nossas habilidades, e decidimos, né, sufocar o outro, né, a espremer, né, o outro numa situação que o leve, né, ao desequilíbrio, né, que o leve da minha parte à conquista em excesso e ao outro, né, a uma situação de penúria, né, eu sou responsável por criar essa situação e as consequências desses atos recairão sobre mim. Né? E aí é importante que nós vamos ver isso na sequência, né? Nessa ou em outra encarnação. O estudo. Né? Emmanuel nos traz que nós somos livres para estudar sobre qualquer tema, né? E também para lecionar, para multiplicar, qualquer que seja o tema. Mas a partir do momento que esse estudo, esses temas, né, eles levam ao desequilíbrio, levam à indução daqueles que estão atentos, né, acompanhando os nossos ensinamentos, ao desvirtuamento, ao encaminhamento desses irmãos para o caminho do mal, por exemplo, né, nós estamos responsáveis por esse encaminhamento e, portanto, responderemos, né, pelas consequências desses atos. Né. No trabalho, né, nós somos livres para escolher, né, as atividades às quais nós nos dedicaremos. Né. Mas, por exemplo, ao invés de se dedicar a uma atividade, né, e aí né, estou falando profissionalmente, mas também fora dele, né, que possa multiplicar o bem-estar do próximo. Né, e essa atividade, ela, pelo contrário, ela vai produzir né, a penúria, o estado a infelicidade, né, o desregramento, o desequilíbrio do próximo, né, nós também responderemos por essa situação. Né. Imagino aqui, veio à mente, né, por exemplo, aqueles que se dedicam, né, como trabalho em situações que produzem mesmo, né, a penúria, né, seja por exemplo, né, na manutenção ali de vão usar algo que está muito em voga atualmente, né, que são os jogos de azar. Né? Se eu me dedico a criar, a manter, a sustentar, né, um jogo que pelo próprio nome se define, né, um jogo de azar, em que as pessoas muitas vezes vão depositar recursos que são necessários em outras situações, por exemplo, familiares, por exemplo, né, na aquisição de alimentos, na aquisição ou no cumprimento, né, das obrigações básicas, né, de um lar. Né, se esses recursos são desviados e aplicados em jogos de azar que foram criados ou mantidos ou sustentados ou idealizados pela minha atividade, né, a responsabilidade, né, dessa penúria, desse desequilíbrio causado nesses lares, né, ela responde a mim também. Né. Sim, há as pessoas que tomam, que são livres também, né, para decidirem ou não adentrarem, por exemplo, um jogo de azar. Mas a criação, a sustentação, né, a oferta desse material, ela passa sim pela minha responsabilidade, se eu me envolvi neste trabalho, né, para usar o tema do trabalho. Né. Voltando um pouquinho no tema do estudo ali. Né, outro dia eu estava imaginando, né, por exemplo, aqueles que foram os responsáveis por estudar
e descobrir as armas de fogo, por exemplo, né? Para trazer aqui para uma situação que ela fica de mais fácil entendimento para nós, né? Imaginem as pessoas que, né, os espíritos que foram responsáveis por essa descoberta, né, que redundou, né, e redunda até hoje, né, na eliminação de dezenas e dezenas de milhares de vidas, né, por conta das armas de fogo, né? Então essas liberdades, né, adquiridas pelo espírito no estudo, no trabalho, né, elas são sem dúvida associadas à responsabilidade com o fruto, né, do que aquele estudo, aquele trabalho trazem, né, de infelicidade, de situação, né, muitas vezes desesperadora nos lares, para aqueles, né, que fazem uso dessas, né, situações que a gente trouxe aqui, né? No caso até do sexo, né, que é o quinto tópico que Emmanuel usa, né? Se eu uso os recursos genésicos que eu sou dotado, né? Eu fui dotado por Deus na criação da família, né? Sim, né? Mas se eu tenho a liberdade de usar esses mesmos recursos que vão levar o sofrimento e a dor, por exemplo, ou o sentimento, né, de outra pessoa responsável, né, ou a destruição de um outro lar, né, pelo envolvimento, né, desses recursos por exemplo, em relação a outro ser, né, eu também me torno responsável, né, por essa situação, né, de infelicidade, de dor aguda, né, de sentimento que a outra família acaba sofrendo por isso, né? Então, para que fique claro, esses são 5 tópicos que Emmanuel trouxe que demonstram bem, né, a nossa liberdade, né, de que todos somos livres para agir, porém responsáveis pelas consequências dos nossos atos, né? E Emmanuel finaliza, né, fecha nos falando sobre os princípios da justiça eterna, né, da justiça de Deus, que não se resumem simplesmente a paraísos e infernos, né, de forma exterior, mas principalmente pelo Instituto da Reencarnação, que a doutrina espírita nos traz, né, de uma forma tão clara, né, em que, através da reencarnação, né, e é por isso que eu falei anteriormente, né, pode não ser nessa, mas em outra jornada reencarnatória, nós herdaremos, somos herdeiros de nós mesmos, né, nós herdaremos as virtudes, né, as aptidões, as competências, porém também as dívidas trazidas de outras oportunidades reencarnatórias, né? Então, seja nessa ou na outra, estaremos herdando todas essas construções da nossa obra em vida que falarão de nós, né? Então, pelas tendências inatas, né, nós seremos recordados, né, e traremos essas conquistas, mas também os débitos que estaremos junto dos nossos familiares ou dos inimigos, né, muitas vezes de uma forma que nós não conseguimos explicar, né, a aversão, né, então seja a aversão ou os sentimentos, né, de oposição que sentimos, muitas vezes dentro do próprio lar, explicando, né, aí o mecanismo de justiça divina através da reencarnação. E para finalizar, nós trazemos do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, o resumo do tema de hoje, né, que nós falamos aqui, através dessa frase que eu vou ler agora.
Liberdade e responsabilidade são correlatas no ser e aumentam com a sua elevação. É a responsabilidade do homem que faz a sua dignidade e moralidade. Até o próximo estudo.